Doutor Afonso, o que é preciso para declarar falência de uma empresa? Já procurei muito sobre esse assunto, mas não encontrei nada que possa esclarecer minha dúvida de forma simples e objetiva. Nossa, falar disso de forma simples e objetiva É difícil. também é difícil. Mas vamos lá, né? Quem começa? Aí posso falar igual eu falo? Tem que procurar um advogado. Vou tentar. Vai, Genarão. Vou tentar. Vai, Genarão, manda bala aí, vamos ver. A falência de uma empresa ela só é decretada judicialmente, né? Um juiz deve decretar essa falência Através de um pedido. através de um pedido judicial. Só que essa falência, para ser decretada, não basta ela estar te devendo, né? Porque no caso eu acho que essa pergunta veio assim: tem uma empresa que me deve, não paga, eu quero Não pedir a falência dela. Mas não basta ela estar te devendo. Ela tem que dever uma série de outras pessoas. Ela tem que estar insolvente, que é o que a gente chama de o caso dela não estar conseguindo pagar as contas dela em dia. Você tem que comprovar essa insolvência e ainda corre o risco dela elidir essa falência, ela pagar o seu débito e você ainda ser processado por ter requerido uma falência fraudulenta, sem razão. Mas eu né? já vi uma falência ocorrer por um único débito, né? Mas Tudo depende. Já vi ocorrer Pode uma ser. falência por um único débito. O desde que credor você pediu, Depende do valor, o né, Jô? processo Depende do correu valor, e o exato. juiz decretou. Muito comum quando Decretou. tem uma dívida muito grande com o Com o banco, banco, por sim. exemplo, aí o Sim. banco pede. A grande questão é que a lei, agora, a É, 14.112, teve uma alteração no ano passado, em 2020. Então, modificou um pouco em relação à recuperação extrajudicial, recuperação judicial, que é a famosa RJ, e a falência. Então, Sim, exatamente. acho que em linhas grossas, assim, para quem que não é da área entender, você pode pedir primeiro a recuperação judicial dessa empresa, que pode ser a própria pessoa ou o credor dela. Se você identificar, por exemplo, que os casos mais comuns, tá? Mas se você conseguir identificar que essa empresa tem muito produto em estoque, mas não vende o produto, ou que aquele produto deixou de ser útil no mercado, alguma coisa nesse sentido. Ou se, por exemplo, tem muita dívida e pouca receita. Ou se tem muita dívida e pouco ativo. Porque às vezes o que acontece? A empresa não está recebendo, mas ela tem uma série de bens que podem saldar Pode saldar. essa dívida. Mas se ela tem mais dívida do que os próprios bens e a receita, ela vai para um plano de recuperação judicial. Nesse plano de recuperação judicial, vai ter um administrador dessa empresa, que vai ser nomeado pelo juiz ou extrajudicial, depende da forma como for feita, para tentar organizar a administração dessa empresa para pagar. E ainda assim não conseguiu, vai lá e a empresa vai à falência. E o que significa ir à falência? Significa que os donos daquela empresa não podem vender nada até quitar todos os seus credores. Não pode desfazer do patrimônio próprio também, porque agora, na pandemia, teve um monte de gente querendo pedir falência para ganhar prazo para pagar funcionário, porque dentro do período Stay period. Isso, tem esse benefício da empresa falida. Então, também tinha muita fraude em relação a isso por conta desses benefícios, né, que a gente chama, para quem está nessa situação. Mas eu acho que em linhas grossas, Sim. o principal é a empresa deve mais do que rende ou deve mais do que possui, ela tem que estar sujeita a um plano de recuperação e se ela não conseguir se recuperar, ela vai entrar em falência. Ou seja, não é uma coisa tão simples. Você E não é vai lá, mesmo. pede a falência e E é a decretada. A dívida dele tem que ser maior que 40 salários mínimos, Sim. né? Exatamente. Senão não E importantíssimo o que o Genaro falou. Fique esperto, senão você entra com o pedido de falência da empresa e não é bem isso, você ainda vai Ainda paga tomar uma essa conta. ação. E ele precisa, porque ele fala assim, cobrei de todas as formas. Será que ele tomou todas as medidas judiciais mesmo? Porque teria que provar, Não, né? ele fala que não encontrou nada, não que cobrou. Então, aí ele teria que cobrar, até também tem que cobrar primeiro, Não não sei. conseguir receber para poder entrar com pedido de falência da forma que os doutores explicaram. Mas é como a gente disse, aqui a gente dá uma esclarecidinha aí, mas é bom você procurar um advogado aí, empresarial, alguém que possa te ajudar melhor, para que você fique entendendo melhor do assunto. Aqui a gente conseguiu esclarecer para você, tá certo?